Fala, filhos de Deus, Silas Fernandes aqui em mais um Na Real com Silas Fernandes. Vem chegando, curta, comente, compartilhe e não se esqueça, se inscreva aqui no canal, que eu tenho certeza de que Deus está abençoando muito sua vida com cada vídeo, com cada ensinamento, com cada palavra que está sendo dita aqui no canal do Na Real com Silas Fernandes. Gente, vamos aplicar Romanos 8 na mente, no coração, na veia. É chegada a hora da manifestação dos filhos de Deus. Deus conta comigo e com você para manifestar a ação do Espírito Santo para moldar o comportamento de uma sociedade. É sobre isso que nós iremos falar hoje aqui no Na Real com Silas Fernandes. As 7 esferas da sociedade e a influência da igreja. Gente, gostou desse tema? Então, após o VT, vamos iniciar esse bate-papo aqui sensacional. E aí, filhos de Deus, Silas Fernandes aqui, vamos lá? Vamos papear, porque o assunto de hoje é sobrenatural. É um papo muito bacana, eu particularmente gosto muito de estudar sobre esse tema. E eu quero falar com vocês hoje sobre as 7 esferas da sociedade e a influência da igreja na sociedade. Gente, vou contextualizar primeiramente aqui para vocês sobre o que significa, o que é essas 7 esferas da sociedade, tá? Nós vivemos em uma sociedade multifacetada, tá, gente? Onde diferentes forças moldam o comportamento, valores, decisões, a cultura de uma sociedade. Mas qual é o papel da igreja diante desse cenário? Qual é o seu papel como servo de Deus, como igreja na sociedade? É sobre isso que nós iremos discorrer aqui. E eu tenho uma citação aqui, chave, de um pastor muito conhecido aqui em Brasília, né? Pastor Gustavo Paiva. Ele tem uma frase que mexe muito comigo, que é a questão: o mundo só tem voz onde a igreja se calou. Aí eu quero que você comece a pensar aí, fazer uma reflexão. Quais áreas da sociedade você acha que a igreja se calou, parou de se posicionar? E é sobre isso que nós iremos falar aqui, gente, porque o objetivo desse programa de hoje é mostrar essas 7 esferas da sociedade e como a igreja deve exercer influência e transformar essas 7 esferas da sociedade, certo? Então vamos primeiro aqui para o conceito teológico, o conceito filosófico do que se trata essa questão de influência na sociedade. Primeiro eu quero ler no profeta Daniel, capítulo 2, versículo 21, que vai dizer o seguinte: Ele muda os tempos e as estações, ele remove reis e estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Refletir que Deus designou a igreja para ser sal e luz. Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16, em todas as áreas da sociedade. Agora, olhando com um prisma filosófico, gente, a sociedade ela é formada por estruturas de poder e cultura, assim como eu falei no início. Se a igreja não se posiciona, outras forças, no caso, vão se posicionar. Entende? Como vãs filosofias, ideologias, interesses econômicos assumem a liderança da moral e da cultura da sociedade. Ok,
Só que nós, igreja, cristãos, nós também somos cidadãos. Nós somos cidadãos. Então, qual é o seu papel como cidadão perante a sociedade para exercer influência? Você é um cidadão e você é a igreja do Senhor, você é um cristão, certo? Então você tem um papel de como se posicionar como um cidadão cristão, certo? E nós vamos começar aqui primeiro com a primeira esfera da sociedade, que é de governo e política. Gente, leis, políticas públicas e governança. Tem referência bíblica em Romanos, capítulo 13, versículo 1 a 4. Autoridades como instrumentos de Deus para o bem. Qual é o papel da igreja, do cidadão? Oração contínua, é participação, é liderança ética, é educação política, baseada, gente, em princípios bíblicos. Às vezes as pessoas falam que que a igreja não deve se misturar com a política, com a governança. Mas a política é algo totalmente bíblica. Você sabe o que significa política? Vocês sabem o que significa política na sua forma filosófica? A filosofia define a política como a arte de governar, tá? Só que a política, essa arte de governança, ela começou lá no livro de Gênesis, quando o próprio Deus, após criar Adão ali, ele olha para Adão e fala o seguinte, que criou todas as coisas para que ele pudesse ter domínio sobre todas as coisas, para que ele governasse sobre todas as coisas. Ali nasceu o conceito de política, a arte de governança. Então, as pessoas falam que eu não gosto de política. Eu já vejo vários cristãos aí falando, eu não gosto de política. Meus irmãos, política foi algo que o próprio Deus estabeleceu no mundo. Talvez você não saiba a diferença de política e politicagem. Isso vai ser um assunto para um outro vídeo. Mas, basicamente, a política é a arte de governar. A politicagem já é o jeitinho brasileiro que foi impregnado na cultura da nossa nação, que não apenas políticos, mas também vários cidadãos usam de forma irresponsável. Eu estava procurando a palavra. De forma irresponsável, usando o jeitinho brasileiro para burlar coisas. Então, às vezes, os cidadãos, olham para os políticos e falam que eles são corruptos. Mas e você como cidadão? Será que você também não está sendo corrupto? A partir do momento que você vende o seu voto, por exemplo, a partir do momento que você fura uma fila, a partir do momento que você usa artifícios para poder trazer barganha, é um ato de corrupção. Entende? Então, não é a questão de você não gostar de política, é a questão de você saber diferenciar o que é política, que é a arte de governar, que é bíblica, ou a politicagem que te torna um ser corrupto. O ser humano, na sua essência, a palavra fala, nós somos seres corruptíveis. Só que nós não podemos andar nesse caminho de corrupção. A corruptibilidade não pode definir o seu caráter. Quem é você? Será que você tem permitido Deus governar a sua vida? Deus fazer essa política na sua vida, que é a arte de governar a sua vida? Porque a partir do momento que você é governado por Deus, sabe de uma coisa, você também vai saber governar essa esfera da sociedade. Certo? Vamos para a segunda esfera? A segunda esfera, gente, é a religião e a espiritualidade. Ela molda valores morais, fé e cultura religiosa.
Atos capítulo 17, versículo 16 ao 24, o apóstolo Paulo dialogando com a cultura ao redor. Como assim, Silas? Quando nós vamos ler, né, o livro ali, as cartas paulinas, as viagens missionárias, o apóstolo Paulo, em todo lugar que ele chegava, o apóstolo Paulo ele sabia dialogar. O apóstolo Paulo, de acordo com cada cultura, ele conseguia de forma muito inteligente ali mostrar quem Deus é. Gente, o nosso Deus, ele é um Deus tão grande que ele alcança todos os povos, todas as tribos, de toda língua, de toda nação, todo tipo de cultura, o nosso Deus alcança. O apóstolo Paulo, ele entendia isso, e por isso o apóstolo Paulo conseguiu o quê? Dialogar por onde quer que ele passava. Gente, e o diálogo, ele abre portas de acesso à alma da pessoa. Quando você é um cristão convicto, que você vai apresentar o evangelho, a pessoa pode ser de qualquer outra religião, ter outros tipos de crença, mas se você souber dialogar, se você for uma pessoa que de fato transmite a luz do Espírito Santo que habita em mim, habita em cada um de vocês que está assistindo esse vídeo, saiba de uma coisa, você consegue acessar a alma dessa pessoa. Seja como o apóstolo Paulo, para que você possa ter uma influência voltada à religião e à espiritualidade. Gente, nós precisamos mostrar que a igreja que somos nós precisamos ter a presença relevante, sem medo de ser culturalmente engajada. Nós não podemos nos calar. Nós precisamos levar o evangelho com diálogo, trazer a verdade por meio da palavra de Deus, porque Cristo é a verdade absoluta, que é um assunto também para um outro vídeo. Mas nós precisamos ter esse tipo de entendimento. Vamos para a terceira esfera? Família. Família, meu povo, é a base de todos nós. Família é um núcleo social que forma caráter e ética. Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 4, responsabilidade dos pais na educação dos seus filhos. Nós precisamos, gente, incentivar práticas familiares saudáveis, ensinar princípios bíblicos com amor, com responsabilidade e com liderança. Infelizmente, nós estamos vivendo uma sociedade onde algumas ideologias têm dito de forma escancarada de que a base familiar é uma base opressora. Isso não é verdade. A família, gente, a base familiar, ela molda caráter. Não é porque uma pessoa cresceu sem os pais, ou uma pessoa foi criada apenas com a mãe, apenas com a avó, apenas com o pai. Entende? Não quer dizer que essa pessoa vai ser um mau caráter. Não, gente. Nós precisamos ter a responsabilidade de saber diferenciar e de saber também conversar com as pessoas no que diz respeito à família. Porque, infelizmente, existem sim algumas ideologias que querem destruir a base familiar. Gente, eu já li o Manifesto Comunista. Tem muita gente que fala, Silas, você mete o pau no comunismo, nessa ideologia. E eu falo para vocês, gente, não é que eu meto pau na ideologia comunista, não. Na verdade, eu falo com fundamento bíblico de toda ideia, de toda ideologia que vai contra princípios e valores cristãos. E eu já li o Manifesto Comunista. Eu já li o Manifesto Comunista e tem uma parte, eu não vou me lembrar agora aqui de cabeça qual parte é, mas vocês podem dar essa pesquisada aí, e tá aí no Manifesto Comunista, que do foco dessa ideologia é destruir a base familiar. Entende? Como que eu, como um cristão, vou seguir a ideia de uma ideologia
que vai contra aquilo que eu fui ensinado, aquilo que eu acredito, que eu tenho como fundamento de fé, de verdade na minha vida. Não tem como. É água e óleo, não se mistura. Entende? É tudo uma questão de estudo, é tudo uma questão de consciência, é tudo uma questão de posicionamento e de fé. Certo? Vamos aqui para a quarta esfera: educação e conhecimento. Nessa esfera, gente, da sociedade, deixa eu abrir aqui, que acabou saindo. Nessa esfera da sociedade, no que diz respeito à educação e conhecimento, deixa eu ler aqui o versículo, ela diz respeito às questões de universidades, escolas, centros de pesquisa, mídias educativas. Provérbios, capítulo 4, versículo 7, vai falar sobre isso. Buscar sabedoria é essencial. Sim, nós precisamos, como cristãos, estar dentro das universidades, estudar dentro das escolas, centros de pesquisa, de mídias, educação. Nós precisamos, sim, exercer esse conhecimento e buscar esse conhecimento e, com sabedoria, espalhar os valores, os princípios que Jesus deixou para todos nós. Fundamentos bíblicos nessa esfera da sociedade. Gente, a presença de cristãos em cargos de ensino, produção de conteúdo cultural, científico, que reflita valores bíblicos. Nós temos o exemplo aí de um cara que era ateu e hoje ele é um dos maiores autores, C.S. Lewis, aquele que escreveu, né, as Crônicas de Nárnia, né? As Crônicas de Nárnia, se não me falha a memória, eu acredito que é as Crônicas de Nárnia mesmo. Me corrijam aí se eu estiver errado. E ele também é autor de vários outros livros, tá? O Evangelho Puro e Simples também, e tantos outros livros aí que C.S. Lewis acabou escrevendo. Gente, que nós possamos ser cristãos que se posiciona nessa área cultural, científica, que reflita esses valores bíblicos. Que Deus possa levantar nessa geração cientistas, que Deus possa levantar escritores, Deus possa levantar pensadores, filósofos cristãos, que possa trazer mesmo, que possam moldar a cultura, sabe? Nós precisamos de cristãos que têm essa fé, que têm essa base bíblica para moldar uma cultura, para moldar a cultura da nossa nação. Quinta esfera, gente, economia e negócios. Comércio, trabalho, empresa, produção de riqueza. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24 vai dizer: trabalhar como para o Senhor. Nós precisamos ser, gente, os melhores funcionários. Nós precisamos ser os melhores funcionários, seja no regime CLT, seja no cargo público, seja como empreendedores. Nós precisamos ser os melhores. Nós precisamos trabalhar como se fosse para o Senhor e não para o homem, mas como se você estivesse fazendo, executando tudo isso para Deus e não para o homem. Que você possa ser esse agente de influência no local onde você trabalha, seja regime CLT, seja cargo público, seja no empreendimento, seja, né, o MEI aí agora, né, que você possa ser esse diferencial e que você possa empregar pessoas, que você possa gerar impacto na vida das pessoas, dando emprego para as pessoas. Seja esse agente de transformação nessa área, nessa esfera da sociedade. Sexta esfera, gente, da sociedade é uma área que eu amo e é uma área na qual eu estou exercendo agora. Mídia e comunicação. TV, rádio, internet, redes sociais, produção cultural. Filipenses capítulo 4, versículo 8 vai dizer: tudo que é verdadeiro, nobre e justo deve ser promovido. Gente, me ajude aqui. Hoje eu estou atuando nessa área de mídia, de comunicação.
que não é por questão de autopromoção. A autopromoção é uma consequência de um trabalho que é realizado com muito zelo, um trabalho que é realizado de forma que possa gerar impacto na sociedade. Então eu peço você, curta aí, comente, compartilhe, me ajude a espalhar essa mensagem para outras pessoas, que esse canal possa ser um canal de bênção, que você possa se alegrar comigo, se der certo. Deus abençoar, se der certo, desse canal explodir aí de inscritos, pessoas venham receber dessa palavra de Deus por meio da minha vida, sabe? E Deus quer levantar você também, você que tem o chamado para comunicação, para mídias sociais também, seja você um influenciador nesse tempo. Romanos 8, na cabeça, na mente, no coração. Sabe, gente? É chegada a hora de nós manifestarmos a criação de Deus que somos nós. Precisamos manifestar, porque a terra está gemendo por nossa manifestação. Que seja algo de bom, de relevância. A sua criação de conteúdo cristão. Seja um influenciador que gere presença cultural positiva. Certo? E, por último, não menos importante, que também é muito atrelado a essa questão de comunicação e mídia, é o entretenimento, arte e cultura. Como música, que eu também amo compor, tenho minhas canções também disponíveis no Spotify, tenho meu livro disponível na Amazon, Avivamento do Secreto, me ajuda lá. Teatro, cinema, esporte, expressão artística. Livro de Êxodo, capítulo 31, do versículo 1 ao 5, vai dizer: Deus deu dons para criar beleza e arte. Gente, nós precisamos ter essa participação ativa. A igreja precisa ter produção de entretenimento com valores que edificam, incentivando o talento cristão. Tem aí, né, o Giovanni Si, que é o grupo aí de teatro. Gente, uma arte tão bela, tão linda, que eles fazem por meio do teatro, levando a mensagem de Deus, que Deus levanta em grupos assim, que Deus levante pessoas para exercer esse lugar, essa esfera da sociedade que é muito carente no sentido cristão, sabe? O mundo tem essa voz porque a igreja se calou por muito tempo, mas é chegado o momento da igreja despertar e Deus vai levantar pessoas nessa esfera da sociedade, eu creio em nome de Jesus. Gente, as 7 esferas da sociedade, elas são o DNA da sociedade. Quando a igreja se cala, perde a voz e permite que valores contrários se estabeleçam. A chamada à reflexão para mim e para você é que onde você está atuando nesse exato momento? Qual esfera da sociedade você pode influenciar de forma positiva para o reino de Deus? Gente, nós precisamos orar, nós precisamos ter engajamento, nós precisamos ter presença, ética e criatividade para exercer essas 7 esferas da sociedade. Que Deus possa levantar políticos cristãos, escritores cristãos, cineastas cristãos, que Deus possa levantar compositores cristãos, que Deus possa levantar advogados, médicos, professores. Entende? Nós precisamos exercer essas áreas de estudo, cientistas cristãos, que Deus levante nesse tempo, nessa geração. Amém? Gente, só um reforço aqui para vocês, parafraseando novamente o pastor Gustavo Paiva: o mundo só tem voz onde a igreja se calou. Que Deus possa abençoar a sua vida. Curta, comente, compartilhe, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, ajude a propagação aqui dessa verdade por meio da palavra de Deus. Até o próximo programa. Fui!